tiraram essa música e parecia que a música não ia, uma música linda, uma letra muito forte, uma melodia poderosa. E eles insistiram, e hoje, né, com tanta unção, com tanta autoridade, com tanta leveza ao mesmo tempo e força, a gente pode fazer dentro de um cântico como este a nossa declaração de fé. Amados, essa declaração de fé. Se o mar me submergir, eu sei que a tua mão me traz à tona para respirar e me faz andar sobre as águas. Isso é uma palavra de fé que nós devemos guardar em nossas mentes, em nossos corações, porque no nosso dia a dia nós vamos precisar disso, queridos. Nós precisamos de ter palavras como esta guardadas aqui no nosso coração, amém? Romanos capítulo 4, vamos ler apenas um versículo, aliás 2, desculpe, versículo 20 e o 21 diz assim: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que ele tinha prometido, o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Até aqui vamos orar. Feche teus olhos mais uma vez. É o momento de nós acalmarmos a nossa alma, o nosso coração. É o momento de nós abrirmos mão de toda ansiedade, de toda preocupação que talvez ainda esteja afligindo a nossa alma, os nossos sentimentos, e nos rendermos ao Senhor, reconhecendo que Ele é aquele que nos sustenta, que nos guarda, que nos livra. Ele é aquele que nos escolheu para sermos seus filhos, seus herdeiros. Ele foi aquele que te escolheu, meu amado, minha amada, para que você seja herdeiro de suas promessas. Senhor, nós nos acalmamos, nós nos aquietamos, Senhor, para continuar ouvindo a Tua voz, para sermos neste momento ministrados mais uma vez pela Tua palavra, Pai. Espírito Santo, tem liberdade para fluir neste lugar, para tocar cada um de nós que aqui estamos, para tocar aqueles que nos assistem também pela internet. Visita, Deus, abençoa, Pai, no nome de Jesus. Abençoa também os nossos irmãos que estão reunidos lá no Tatuapé, Deus. Abençoa, Deus, o Daniel, a Ju, que estão na liderança, ó Deus, daquela reunião, que a Tua palavra possa fluir também através dos cânticos, das músicas e da palavra ministrada. Que seja uma noite poderosa, Deus, neste lugar e lá no Tatuapé. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Os que concordam, digam amém. Amém. Pode sentar, por favor. E eu ainda estou com alguns pontos aqui na boca e a linha parece que está balançando na minha garganta. De vez em quando eu tenho uma sensação estranha. Está meio dolorida, mas graças a Deus, porque em tudo Ele tem me feito vencer. Então não estranhe não se a voz der uma oscilada aí, viu? Pastor Milton já elogiou, falou que a minha voz está melhor do que antes, né, Pastor Milton? Glória a Deus, Deus de milagres. O Vitão falou que eu não posso nem me empolgar, senão daqui a pouco eu queria até cantar, né, Vitão? Queridos, no domingo nós aprendemos que há algumas condições para que a gente viva as promessas de Deus. Aprendemos no domingo, apenas para recapitular, para que a gente possa prosseguir hoje, que nós precisamos ter a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Precisamos reconhecer que os nossos pecados já foram perdoados, porque estavam sobre Jesus. Precisamos tomar posse da nova vida que Deus nos preparou já, conforme em 2 Coríntios 5,17, que diz que se alguém está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É necessário também, para viver as promessas, saber que nós nascemos de novo e nós somos filhos de Deus agora, e estamos sim debaixo da unção profética do Espírito Santo, que nos capacita para vivermos uma nova história, um novo tempo. Aprendemos que é necessário entender que é pela fé que nós nos apossamos das promessas, e a fé que uma vez nos foi dada como instrumento de salvação, ela precisa crescer dentro de nós, porque a mesma fé que nos salvou, ela precisa crescer para que a gente alcance as promessas.
promessas, para que a gente viva esta vida cristã que Deus estabeleceu como um propósito para nós. A salvação, amados, nela não é estática. Eu sou salvo, vou para o céu, amém. Nós temos uma vida ainda a ser vivida durante o tempo que permanecermos nessa terra, durante o tempo que estivermos neste corpo, até o dia que nós somos chamados para estar com Ele eternamente no céu. Nós temos uma vida para ser vivida. E durante este período que aqui estivermos, nós podemos viver sob as promessas de Deus. Há promessas de Deus para mim, para você. Quantos creem nisso? Diga: eu creio. E nós aprendemos que há um exemplo tremendo, há muitos exemplos bíblicos de pessoas que viveram pela fé e pela fé herdaram as promessas. E no domingo nós aprendemos sobre a vida de Abraão, e eu queria me aprofundar um pouco nesta noite. Porque na verdade, queridos, todos nós, filhos de Deus, nascidos de novo, estamos debaixo das promessas de Deus. Nós precisamos entender que cada um de nós que nascemos de novo, cada um de nós que temos o nosso nome escrito no livro da vida, cada um de nós que somos salvos pela fé em Cristo Jesus, herdaremos as promessas. E temos que entender que em Cristo há coisas tremendas para nós vivermos, preparadas pelo próprio Deus. Deus preparou coisas tremendas para cada um de nós. Quantos creem nisso? Diga: eu creio. É necessário crer, amados. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que é necessário crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não se herdam promessas. A Bíblia dá um exemplo neste texto que nós lemos no capítulo 4 do livro de Romanos, o exemplo de Abraão. A Bíblia diz, amados, que ele tinha promessa de Deus de ter uma tremenda descendência, de ter uma incontável descendência, uma multidão de descendentes. Interessante que Deus fez a promessa, mas ela não se cumpriu imediatamente, não se cumpriu nos próximos dias, nos dias seguintes, ou nas semanas seguintes, nos meses seguintes, e nem nos anos seguintes. Ela demorou aproximadamente 10 anos, para que Abraão visse nascer o filho da promessa, aquele que representava o cumprimento do que Deus havia prometido para ele. Talvez a promessa de Deus para a tua vida não seja um filho, mas seja uma mudança tremenda, radical da sua vida. Talvez seja a transformação do seu lar, da sua esposa, do seu esposo. Talvez seja a transformação de áreas que ainda estão aprisionadas, que ainda estão sujeitas a tantas dificuldades. Não sei qual é a promessa individual de Deus para a tua vida. Eu sei que há promessa de Deus para cada um de nós, amém? Diga: promessas de Deus para a minha vida. A Bíblia diz que Abraão tinha a promessa de Deus e viveu essa promessa. Por que ele viveu? Ele viveu porque ele não atentou, ele não prestou atenção. Os olhos dele, o foco do olhar de Abraão não estava em si mesmo. A Bíblia diz que ele não atentou para o seu próprio corpo. Essa versão eu trouxe propositalmente, porque essa versão é interessante, que diz o seguinte, que ele, embora ele levasse em conta o seu próprio corpo, ele não enfraqueceu na fé. Ou seja, ele olhou para si mesmo e falou: puxa vida, meu corpo está detonado. Ele considerou, ele não mentiu para si, ele não se enganou, ele não se iludiu, amados. Ter fé não é se iludir, amados. Ele considerou: puxa, eu já estou velho, quase 100 anos. Ele olhou para si mesmo e falou: não há possibilidades. Ele reconheceu, queridos. Ele olhou para Sara e falou: meu Deus, a minha velhinha já está com o útero seco, já não tem condições de gerar nada, o seu útero está ressequido, já não produz óvulos. Essa é a realidade. Ele olhou, amados, ele viu, ele reconheceu. Mas aquilo que ele viu de circunstância que lhe era contrária não foi suficiente para roubar a sua fé, para diminuir
percebeu que a impossibilidade estava sobre a sua vida, sobre a vida de Sara. Ou seja, ele tinha duas dificuldades. A dificuldade estava nele mesmo e ao seu redor, representado neste caso por Sara. Mas a Bíblia diz que ele não prestou atenção nisso. O foco do olhar de Abraão não estava nessas coisas. Ele olhou para o Senhor, diga, ele olhou para Deus. A pergunta é, para onde nós temos olhado? Para onde nós temos fixado o nosso olhar? A experiência de Pedro, quando ele andou sobre as águas, fala tremendamente sobre isso. A Bíblia diz que ele estava no barco e quando Jesus veio andando sobre as águas, Pedro olhou e falou: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ter contigo, vem. A Bíblia diz que ele andou sobre as águas, mas de repente o vento começou a soprar, as águas começaram a criar ondas ao redor de Pedro, e Pedro então desviou o olhar de Jesus e começou a olhar para as águas, começou a olhar para o vendaval, e ele começou a afundar. Todas as vezes que nós tiramos o nosso olhar do Senhor Deus, das suas promessas, do seu poder, da sua capacidade, a capacidade de Deus, nós começamos a afundar, a perder, amados. Diga, eu vou olhar para o Senhor. Abraão não ficou com os olhos dele próprio. Ai, tadinho de mim, não tem mais jeito, tadinho de Sara. Amados, nós olhamos muitas vezes e repetimos isso e declaramos isso. A Bíblia diz em Romanos 10, 9 e 10, com o coração se crê, com a boca se confessa. Será que você não tem confessado, declarado as impossibilidades? Declare milagres, declare o sobrenatural. Ah, mas eu não estou sentindo, e daí? O justo não viverá por sentimento. A Bíblia diz que o justo viverá pela... Não estou sentindo da parte de Deus. Não precisa sentir da parte de Deus, precisa crer em Deus. Não há momento, lugar nenhum na Bíblia onde que diz que nós devemos sentir da parte de Deus. A Bíblia diz que nós devemos crer em Deus. Não podemos andar por sentimentos, não podemos andar por impressões, mas andamos pela fé na palavra, pela fé nas promessas de Deus. Amém? A impressão que Abraão tinha era uma das piores. Que impressão Abraão tinha? Qual era o sentimento de Abraão? Estou perdido, estou no meio de impossibilidades. Mas a Bíblia diz que Abraão não olhou para as impossibilidades, Abraão não olhou para os problemas, Abraão não olhou para o tamanho da muralha, assim como Josué também não olhou. As muralhas de Jericó eram intransponíveis, o Senhor colocou abaixo, amém? Ainda que as muralhas estejam levantadas diante de você, como empecilho, como barreira entre você e as promessas de Deus, creia, ainda que sejam intransponíveis para você, o Senhor pode fazer cair em terra em nome de Jesus, amém? Diga, meu Deus é maior. Por isso aprenda, em nome de Jesus, não atente, não preste atenção, não foque, não coloque o seu foco em problemas, coloque os teus olhos no Senhor, porque o teu Deus é o Deus da solução, é o Deus do milagre, amém? Você pode não poder, mas o Senhor pode. Você não tem condições, mas o teu Deus pode. Ele tem condições, Ele tem toda a condição. A promessa de Deus o Senhor fará cumprir, amém? Ainda que hajam impossibilidades, ainda que hajam barreiras, ainda que você olhe para você mesmo e reconheça: ah, eu estou mal, eu estou fraquinho, eu não consigo. Ah, você percebeu isso? Agora começa a olhar para Deus e começa a se encher de fé, porque a tua fé vai te fazer herdar as promessas do Senhor, amém? Segunda coisa que nós aprendemos, é necessário nós relembrarmos hoje, para que fique gravado em nossos corações: não podemos duvidar da promessa. Eu tenho percebido ao longo do caminhar com o Senhor, do meu ministério, que uma das estratégias do diabo é colocar sementes de dúvidas. Pequenas sementes são plantadas, são lançadas como setas inflamadas, como diz o livro de Efésios. E muitos de nós, amados, aceitamos passivamente estas setas. Estas sementes são lançadas em nossas mentes e nós achamos que é normal. Amados, quantos de nós não temos sido minados na nossa fé? É uma dúvida pequenininha que vai tomando volume muito grande, que vai ocupando muitas vezes a totalidade do nosso pensar, do nosso imaginar, do nosso sonhar. E em vez de sermos norteados pela fé, muitas vezes somos norteados pela dúvida, porque nós permitimos que esta semente satânica, maligna, chamada dúvida, incredulidade, ela esteja em nossa mente como se fosse algo natural. Não é, aliás, pode até ser natural, mas nós não somos chamados para viver o natural, somos chamados para viver o
natural, o sobrenatural de Deus, amém? Portanto, não permita que a dúvida, amados, há pessoas que duvidam de tudo. Parece algo tão corriqueiro, tão sem sentido, tão inofensivo. Ah, não sei não, as coisas estão tão difíceis que eu acho que não vai acontecer. Eu não vou conseguir. Ah, mas o pastor ministrou sobre isso. Teve uma pregação que Deus falou tanto ao meu coração. Eu pensei que no dia seguinte eu já ia começar a ver resposta, já ia começar a ver coisas diferentes. E aí, por causa do tempo, muitos de nós permitimos que a semente da dúvida cresça. Mas a Bíblia diz, amados, que Abraão não duvidou. Diga, eu não vou duvidar. Diga, eu não vou questionar as promessas de Deus. Abraão permaneceu firme, não duvidou. A Bíblia diz que ele creu e não se deixou levar, conduzir pela incredulidade. A Bíblia diz, amados, que pela fé ele se fortaleceu. Queridos, a dúvida nos enfraquece, a incredulidade nos enfraquece, nos deixa fracos, mas a fé nos fortalece. E a fé, queridos, é como um músculo que é necessário exercitar, queridos. Nós não podemos deixar o músculo do nosso corpo sem exercício, senão atrofia. Muitos de nós estamos com uma fé atrofiada, e se a fé está atrofiada, a dúvida prevalece, a dúvida predomina, queridos. Muitos de nós, ao abrirmos a nossa boca, a gente já percebe, meu Deus, quanta dúvida, quanta incredulidade. Não precisa falar da palavra incredulidade, mas muitas vezes nós exteriorizamos incredulidade, nós exteriorizamos dúvidas. Muitas vezes aparecem oportunidades de negócios, oportunidades de estudo, oportunidades tremendas que Deus coloca diante de nós, mas nós não cremos, nós duvidamos, nós questionamos, nós pensamos, não é para mim. Ah, eu não vou conseguir. Por quê? Não vai conseguir. Quem te levou a chegar a essa conclusão? Não foi a fé, porque a fé nos faz crer que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, amém? A fé nos faz enxergar, amados, o sobrenatural de Deus, o agir de Deus, o poder de Deus. A Bíblia diz, amados, que Abraão então não se deixou levar pela incredulidade, mas ele foi fortificado, fortalecido, teve a sua fé fortalecida. Fortaleça a tua fé. Uma das formas de se fortalecer a nossa fé, de termos mais fé, é através da palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir o quê? A palavra de Deus. Não é a novela das 8 que vai acrescentar fé. Não é. Não é a música secularizada que estão cantando por aí que vai fortalecer a tua fé. Entenda isso. Entenda, não é o livrinho Minutos de Sabedoria. Não são as palavras do horóscopo de Chico Xavier ou qualquer outra coisa assim que vai fortalecer a tua fé. Por mais bonitinhas que sejam, não é porque a frase é bonita que vem de Deus. Quantas frases, quantas expressões, quantos poemas bonitos, sabe, românticos, legais, são alvo de absorção de muitos cristãos, queridos. Por quê? Porque não conseguem distinguir, amados, é a palavra de Deus ou não é. É a palavra de Deus que gera fé, é a palavra de Deus que nos fortalece, é a palavra de Deus que nos faz enxergar as promessas, é a palavra de Deus que nos torna mais do que vencedores, amém, queridos? A Bíblia diz que a fé de Abraão também foi renovada, porque ele dava glória a Deus, ele exaltava a Deus. Imagine 10 anos Abraão esperando a promessa. Imagine, entrava semana, saía semana, mês, ano e nada. O que ele precisava fazer, o que nós precisamos fazer? Adorar o Senhor, exaltar o Senhor, reconhecer que Deus é Deus, que nós não andamos, amado, por aquilo que nós vimos, mas andamos por fé. A Bíblia diz que a sua fé foi renovada quando ele glorificava a Deus, porque os olhos de Abraão não estavam naquilo que Deus podia lhe dar, ou naquilo que Deus estava lhe dando, mas estavam no autor da vida, estava no próprio Deus. Coloca a tua fé, o teu olhar em Deus, glorifica a Deus. Se Ele tem te dado coisas, glorifica a Deus. Se Ele não te tem te dado ainda, glorifica a Deus. Exalte o Senhor.
um altar de gratidão a Deus. A Bíblia diz: em tudo dai graças, em todo tempo dai graças. A Bíblia também diz: sede, pois, agradecidos. Seja expressão de gratidão, não apenas palavras dos nossos lábios, mas seja um estilo de vida. Diga: eu serei grato. Diga: eu serei grato. A gratidão, amados, a gratidão toca o coração de Deus. Muitas vezes nós deixamos de agradecer ao Senhor por coisas aparentemente pequenas, mas são importantes, porque se Deus nos dá, porque são importantes para nós. Aliás, eu tenho descoberto que muitas vezes Deus deixa de nos dar algumas coisas que nós achamos importantes, mas Deus não considera importante. E nós muitas vezes deixamos de agradecer ao Senhor. Muitas vezes deixamos de receber, porque na verdade aquilo que nós queremos não é algo bom para nós. Pode ser algo bom agora, mas o nosso Deus não olha apenas o momento, mas Ele vê lá na frente, queridos. Para muitos de nós, coisas que nós pedimos e gostaríamos de ter se tornam pedra de tropeço na nossa caminhada com Cristo lá na frente. Por isso a Bíblia diz: em tudo dai graças. E gratidão, eu creio que é uma expressão de um coração agradecido e também confiante em Deus, porque quem confia agradece, ainda que Deus não responda imediatamente, ainda que Deus não faça exatamente como nós gostaríamos. É necessário agradecer, porque agradecer ao Senhor, independentemente das circunstâncias ou dos resultados ou do tempo, significa confiar em Deus. Senhor, eu te agradeço, Deus. Não aconteceu como esperava, não aconteceu ainda, não recebi ainda, mas eu te agradeço, Deus, porque o Senhor tem cuidado de mim, amém? Essa deve ser a expressão dos nossos lábios e também do nosso coração. Eu quero adiantar um pouco nessa noite, porque Deus ministrou forte ao meu coração, e eu queria lhe chamar a atenção para o versículo 21, que diz assim: estando certíssimo de que o que Ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Queridos, Deus, Ele tem poder, capacidade nele próprio de prometer, de estabelecer como meta, de estabelecer, queridos, planos. Ele tem como nele próprio, porque Ele é o autor da vida, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Um dos seus nomes, Deus, é chamado de El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele é Senhor do tempo, Ele é Senhor do espaço. Para Deus não há distância, para Deus não há dificuldades. E quando Deus olhou para nós e nos escolheu para sermos seus filhos, Ele já estabeleceu promessas sobre as nossas vidas. E Ele estabeleceu um plano, um projeto, uma trajetória para que a gente alcance aquilo que Ele prometeu. E Abraão, ele teve, amados, um insight, ele teve uma percepção tremenda. Ele falou: opa, peraí, não foi qualquer um que me prometeu que eu seria pai de multidões. Não foi Sara que me prometeu. Não foi o rei de Salém. Não foi. Não foi o meu sogro, meu pai. Não foi. Não foi a lua que me prometeu. Eu não tenho uma promessa dos astros. Não são as estrelas que me prometeram algo. Não foi o destino. Não foi o acaso. Mas foi o próprio Deus que me prometeu. E Abraão agarrou-se nesta verdade. Abraão agarrou-se, queridos, nesta promessa. E a Bíblia diz aqui, me chamou muito a atenção, uma expressão nesta outra versão que diz o seguinte, capítulo 4, o versículo de número 21, diz assim: estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometeu. Amados, o grande segredo que nós encontramos na vida de Abraão, que fez a diferença em sua vida e pode fazer a diferença em nossas vidas hoje, nestes dias, que pode mudar a tua vida a partir de hoje. Você que está sentado aqui na igreja, você que nos assiste, que pode mudar a tua vida, a história da tua família, o teu futuro. É que Abraão, ele tinha plena convicção. E quando a Bíblia fala de pleno, significa o todo. A convicção de Abraão era plena, era completa. Não havia espaço na sua convicção para duvidar, para questionar. Era 100% convicto.
precisamos ter convicção plena, total, segura, firme, de que Deus tem poder para cumprir o que Ele prometeu para cada um de nós. Diga, Ele tem poder. Diga, meu Deus tem poder para cumprir na minha vida o que Ele prometeu. A Bíblia diz em Jeremias que quando Deus opera, ninguém pode impedir. Entenda algo: se é promessa de Deus, Ele pode cumprir. Mas eu sou pequeno. Ei, sabe o que Deus espera que a gente faça, que a gente creia nele. Mas Deus não depende da nossa força para cumprir aquilo que Ele prometeu para nós. Deus não depende dos seus pais, e nem do seu sobrenome. Mas eu tive uma vida, um passado tão comprometedor. Deus é poderoso para cumprir na tua vida, independentemente do teu passado. Se tão somente você fizer aquilo que nos ensina Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele fará. Abraão, ele tinha plena convicção de que Deus era poderoso. Diga, eu creio que Deus é poderoso para cumprir o que prometeu. A Bíblia diz: se quiseres me obedecer, comereis o melhor dessa terra. Ora, se Deus falou para você e tem dito para nós, se você quiser, se você estiver disposto a obedecer a minha palavra, a minha direção, você vai comer o bem dessa terra. O melhor dessa terra, diz Isaías 1:19. Deus é fiel para cumprir. Quantos creem nisso? Vamos ficar de pé. O poder de Deus está nesse lugar. E esse mesmo poder testifica dentro de nós que Ele é Deus. Eu te convido a fechar os olhos em nome de Jesus, para que nada te distraia. Eu vejo pessoas nesse lugar que estão muito distraídas, estão desfocadas, estão vivendo uma vida muito soltas, estão permitindo que as circunstâncias lhe dirijam, digam a elas o que fazer. O Espírito Santo ministra ao meu coração que muitos de nós sequer estamos sonhando, porque estamos com medo de sonhar. Deixe-me dizer algo: em Deus há sonhos para que você viva. Senhor, nesta noite, ministra ao meu coração que é necessário que a gente faça o que Abraão fez. Abraão não permitiu que o tempo roubasse do seu coração aquilo que era a promessa de Deus. 10 anos se passaram e Abraão ficou firme. Abraão não permitiu que o tempo tirasse de dentro dele a convicção, a certeza. A palavra convicção pode ser traduzida aqui por certeza, plena certeza, inquestionável certeza de que Deus é poderoso para cumprir. Ele pode cumprir na tua vida tudo que Ele prometeu. Deus aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Você pode nessa noite permitir que o Espírito Santo toque aí em áreas da tua vida que precisam de cura. Muitas vezes sequelas daquilo que aconteceu lá atrás nos impedem de termos uma fé tão genuína, tão objetiva, como a fé de Abraão. Abraão simplesmente creu. Abraão simplesmente confiou em Deus. Abraão simplesmente acreditou que aquele que prometeu era poderoso para cumprir. Ele se agarrou nesta palavra. Ele se agarrou na
tempo passou, muitas coisas aconteceram. Talvez muitos se levantaram e tenham dito para Abraão: Abraão, você não vai conseguir, você já é velho. Abraão, faça outra coisa. Abraão, busque uma alternativa. Abraão até fez coisas que não deveria neste período, mas permaneceu firme e alcançou o que Deus prometeu. Feche os teus olhos, permita que o Espírito Santo nesta noite gere no teu coração essa convicção, essa certeza. Peça para Ele nesta noite: Espírito Santo, gere em mim a convicção plena de que aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor é fiel, poderoso para cumprir. Senhor, Tu és Deus de luz, Deus de promessas. Nós cremos, Deus, que Tu és poderoso para cumprir tudo aquilo que estabeleceu como promessa para cada um de nós, como herança para nós, Deus querido. Senhor, aqui estamos. Ainda, Deus, que as coisas não aconteçam como nós esperamos. Ainda, Senhor, que se levantem opositores de toda espécie contra nós, Senhor. Ainda que a guerra se levante, ainda que os ventos sejam fortes, ainda, Deus, ainda que tudo pareça perdido, Pai, dá-nos a convicção de coloca a mão no teu coração. Eu quero orar por você. Você que está nos assistindo, onde você estiver, coloca a mão no teu coração. Deus é Deus de perto, Deus de longe. Oh, Deus está operando milagres. Deus está operando milagres nesse lugar. Deus está operando milagres na tua vida. Oh, Ramatuli, canta uma machine, canta, Pai, no nome de Jesus. Nessa noite, toca, Senhor, a nossa alma, toca, Senhor, o nosso Senhor. Deus amigo, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Coloca no teu coração, Pai, no nome de Jesus. Oh Deus, na autoridade do nome de Jesus, eu declaro, Deus, sobre cada um daqueles que nesta noite estão expostos nesta palavra. Oh Deus, eu declaro o teu poder fluindo, o teu poder agindo, Deus. Poder de Deus, cura agora os enfermos, liberta, Senhor, os cativos, aqueles que estão presos, Pai, pelas mentiras, pelo engano, pelas dores, sequelas do passado, que sejam libertos
para o Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Quantos recebem, diga eu recebo, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor que Ele é digno. Aleluia, glória a Deus. Pode enfrentar o que for, eu sei que luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do Deus eu sou. Meus olhos só verão o impossível acontecer. Levanta a tua mão e declare: Deus já